gosto também da desconstrução que alguns filmes têm. Que, por exemplo, Carlinhos Toque Toque, a gente pode ver, às vezes, a câmera tremendo, a gente pode ver, às vezes, a câmera cortando a cabeça de alguém, às vezes o bumbo aparecendo, e isso é tão real, né, no estúdio, no set, e às vezes a gente quer fazer algo tão perfeito e a gente não experimenta outras coisas, outros ângulos, né? O que é eu colocar a câmera em cima, o que é eu colocar a câmera, né? Então eu gosto também dessa desconstrução que tem. E todos eles trazem essas ideias desconstrutivas também. Aí não querendo já puxar um gancho, mas acaba puxando um gancho para os 2016, que tem uma narrativa também de TikTok, né? Que é a brincadeira das transições, das coisas aparecerem, subirem. E aí tem essas desconexões. E é interessante, realmente. Uma coisa que eu gosto muito do Tok Tok é porque, tipo assim, o boom aparece, aí a câmera meio que dá uma tombada. É uma metalinguagem da própria linguagem, né? Eu acho que isso também dá campo para o experimentalismo. Tipo, e eu acho que as oficinas que no fórum, eu acho que uma das coisas que ela dá muito espaço é que a gente possa criar de acordo com o que a gente quer, né? Desde a criação dos temas, a linguagem e até a escolha de que ponto de vista que a gente quer colocar, né? Eu pude trabalhar em 2 curtas e quando você fala de que rumo ia tomar, eu trago muito caminhada porque ele vinha de uma dor muito grande, assim, enquanto artista independente, de sentir tanto o meu corpo quanto as minhas ideias sendo exploradas por uma engrenagem maior, né? Principalmente quando você é atriz, quando você é bailarina, então eu tinha isso muito pulsante, assim. E eu acho que quando eu revelo essa dor, eu acho que encontrei outras dores com os artistas do contorno do Parque Novo Mundo, que assim como eu batalham e estão buscando o seu lugar, assim. Então eu acho que a gente, tanto é que todo a criação foi muito colaborativa e na hora do set os meninos foram sozinhos, né? Então eu não sabia o que ia gerar, né? A direção também foi coletiva sob a orientação do Éder e virou um doc muito bonito, assim, que eu acho que quando eu olho, todo mundo que fez parte do curso já está em outro lugar. Foi um recorte daquele momento da nossa vida e eu acho que a gente está em outro lugar e essa documentação é muito bonita, assim. Sim, quando a gente pensou em fazer o 2200, na verdade a Camila já veio com uma ideia totalmente na cabeça. Então, no meu caso, eu estava só esperando que fosse um romance, eu queria participar. E aí a Camila veio com a ideia do afrofuturismo, onde teríamos, né, um romance, não sei se você assistiu, mas lá a gente tem um trisal, né, um trisal. Tipo, é pouco mostrado isso no cinema, né, o afrofuturismo piorou, eu acho que eu nunca vi, mas a gente trouxe temas muito importantes e, tipo, o filme ele foi feito com muito cuidado, né, até em todas as questões de feminismo, racismo, então foi muito importante pra gente ter trazido esse tema e já estava, né, basicamente pensado aqui pela cara. Então, nessa questão de para onde o filme ia caminhar, a gente teve algumas discussões, que, assim, a gente estava na oficina ali, nós somos estudantes da oficina aqui no fórum, e a gente tinha as discussões e o Christian trouxe um momento ali de falar para todo mundo falar as suas ideias. Já tinha participado de um projeto, mas era fotografia, que tinha uma estética afrofuturista, e eu tinha achado muito interessante, porque realmente na ficção científica, nesse contexto de futurismo, a gente vê muitas narrativas que só tem pessoas brancas no futuro, né? E a diretora desse projeto que eu participei, ela falou assim, então quer dizer que no futuro não tem pessoas negras, porque o cinema não retrata muito isso. Existem, né? Já tem muitas narrativas nessa perspectiva. Mas ainda assim eu achei uma ideia louca pra trazer, né? Tipo, falei, ninguém vai comprar essa ideia. E aí todo mundo foi comprando, não, muito da hora a ideia e a gente foi fazendo. Em questão do roteiro, para onde se iria caminhar, eu acho que a gente também teve conflitos, né? Porque é que nem a Gabi falou, essa coisa de fazer sempre perfeitinho. E o curta-metragem, ele traz essa possibilidade de você não seguir exatamente a narrativa clássica ali, jornada do herói, não sei o quê. Só que na nossa cabeça a gente consome filme
E a gente fica com essa coisa, não, a gente tem que ter alguma coisa, uma superação, alguma coisa. Então teve muito esse cheque no roteiro ali de tipo, não, dá pra gente criar algo que vá contar a história sem ser o hollywoodiano, o certinho ali. E aí a gente chegou na ideia, mas além que nem a Aline falou, era uma ideia que já estava meio pronta, eu acho que teve a participação e foi um roteiro muito vivo também, todo mundo colocava a sua dor, a sua vivência, não, eu tenho uma dor com isso, então eu quero trazer isso. E a gente tentava ali abraçar todas as dores para chegar no filme, mas um filme de 5 minutos às vezes não comporta tudo. Então muita coisa também saiu, né? Que a gente pensou no roteiro, chegou lá e na hora não entrou. Então eu acho que o cinema, ele não é, né, essa coisa que muitas vezes a gente vê travada, que vai ter um começo, meio e fim, ele é mais vivo, né? Você às vezes acaba até fazendo algumas adaptações ali em set mesmo. O legal do curta é esse, né? De, tipo, você pegar uma coisa e não ter que ter totalmente um sentido, uma regrinha, né? Então eu gosto de até ver curtas por causa disso, porque eu posso imaginar várias possibilidades, né? Então, tipo, fazer um curta também e criar várias possibilidades é mais legal. Uma coisa que a gente colocou em pauta também na construção do nosso curta foi a questão do colorismo, né? Sobre essa questão que a gente tem entre as pessoas retintas e as pessoas não retintas, que muitas vezes é criado um atrito, né, entre essas pessoas. Então a gente quis trazer atores, né, que fossem diversos. A Gi, ela é afro-indígena. Ela é afro-indígena. Eu me considero preta não retinta. O Kaique já era um ator retinto. E aí tinha os figurantes também, que traz essa diversidade negra, né? Então isso foi uma coisa que a gente quis também colocar como um problema que no futuro estaria resolvido, que não teria essas tensões também. Além do racismo estrutural e tudo, tem essas tensões também dentro da